Como os milionários fazem para ganhar dinheiro? Como eles fazem para investir o dinheiro deles? Esse é o tema de hoje. Mas primeiro eu vou te pedir, claro, como sempre, dá aquela curtida no nosso canal, se inscreve no canal no YouTube, curte a página no Facebook, compartilhe o conteúdo, porque assim você ajuda demais para que esse trabalho continue acontecendo e sempre de forma gratuita para ajudar o brasileiro e você a cuidar bem do nosso dinheirinho suado. Vamos lá então, sem enrolação. Qual é o passo a passo para montar uma carteira de investimentos interessante? E até antes disso, como ficar milionário, né? Esse é o tema de hoje. Vamos começar pelo final para depois a gente ir para o início. Por que eu trouxe esse tema hoje? A Ambima acabou de soltar uma pesquisa muito interessante mostrando que os investidores private são aqueles caras que têm mais de 10 milhões em aplicações financeiras. Aumentou o número de investidores que fazem investimentos via casas de gestão de patrimônio, que são assim, caras que geralmente não fazem investimentos via banco, né? Instituições de gestão de patrimônio são assets independentes que só fazem gestão de investimentos. Não distribui crédito, empréstimo, que nem banco geralmente faz, não, só é focado em gestão de investimentos. Ou seja, é um negócio mais restrito, não é todo mundo tem acesso, mas são mais especialistas. O número de pessoas investindo via casas de investimento aumentou em 12,3% de 2016 a 2017. E um fato também interessante, esses milionários eles estão fazendo a carteira deles de uma forma diferente e principalmente comparado ao investidor popular brasileiro. Primeiro, os caras eles colocam um percentual bem relevante em fundos multimercados. Então, duas observações já importantes. Aumentou o número de investidores grandes investindo fora dos bancos, isso já é uma coisa interessante de se notar. Existe um porquê disso estar acontecendo, eu vou destacar. E outro fato interessante, eles não colocam tudo em renda fixa, em aplicações ultraconservadoras ou muito tradicionais, exemplo, poupança, CDB, LC, LCA. Não, houve até uma diminuição de renda fixa, antes 48,6% da carteira total desses milionários era colocada em renda fixa, agora 46%. Diminuiu um pouco, mas fundos multimercado, que como a gente já explicou, ele dá uma misturada entre aplicações conservadoras de renda fixa e estratégia de renda variável no mesmo fundo, numa mesma carteira, aumentou de 23,9% para 28,7%. Ou seja, esses caras eles estão sendo menos conservadores e um pouco mais agressivos. E se os caras são milionários, né, se esses investidores conseguiram chegar onde eles chegaram, a gente precisa se espelhar porque eles sabem o que estão fazendo. Então, a primeira dica é: não seja ultraconservador, não invista somente em renda fixa. Busque opções, principalmente fundos multimercados, já publicamos vídeos sobre esse tipo de fundo. Pesquise e ações também, ou fundos de ações podem ser bem-vindos na carteira. Esses investidores, por exemplo, com mais de 10 milhões, eles têm carteira geralmente em renda variável 16,3% da carteira, em ativos estruturados, exemplo COIs, 6,5% da carteira. Esses caras já investem em COIs estruturados há muitos anos, né? Agora que está começando a chegar no varejo via corretoras, esse produto COI, que eu já falei sobre ele também. Muito interessante. E previdência privada, aí está um detalhe muito legal que eu vou colocar para vocês. Só 2,1% da carteira desses caras com mais de 10 milhões está em previdência privada. Aí você pode pensar, poxa Thiago, mas previdência privada não é o investimento mais correto para se pensar em aposentadoria, independência financeira e tal? Não. Previdência privada não é a aplicação mais rentável no mercado para acumulação. Ela tem outros fins. E esses caras multimilionários, eles sabem que o fim principal da previdência não é rentabilidade, é sucessão. É não pagar ITCMD, não pagar imposto na hora de fazer uma sucessão ou pagar o custo de sucessão no momento que tem que passar os bens para herdeiros, por exemplo. Então esse é o fim principal de previdência, por isso eles têm tão pouco. Então aí nessa pesquisa da Ambima a gente já vê muitas lições valiosas do que fazer, do que não fazer em termos de investimentos. Tá? E por que esses caras estão começando a investir mais em bancos? Que eu falei que ia entrar nessa questão. Porque duas coisas basicamente.
A taxa de juros caiu muito, então por isso que eles estão buscando um pouco mais de risco na carteira de investimentos e sendo menos conservadores, senão vai ganhar menos que a poupança mesmo. O CDI já está 6,64 no ano, então isso não dá nem 0,5% ao mês de direito líquido, né? E aí, além disso, você tem também a questão que investimentos isentos de imposto estão cada vez sendo menos ofertados no mercado. Então, a LCI e a LCA diminuíram muito a oferta desde 2013 em diante, que a crise começou a se agravar e esses ativos são lastreados em crédito, então menos dinheiro ali sendo pego emprestado pelas pessoas, menos pessoas gastando, menos esses ativos são colocados no mercado. E agora, por fim, uma questão muito importante para fechar: como esses caras ficaram milionários? A gente já colocou alguns vídeos muito interessantes falando sobre isso, sobre decisões que você toma ao longo da vida que vão ser decisivas para você ser uma pessoa rica ou não. Primeiro ponto é a forma como você encara o dinheiro. Você não tem que encarar o dinheiro somente para pagar as despesas correntes que você tem de necessidades presentes. Você tem que considerar também que no futuro você vai ter as mesmas necessidades, elas vão estar ainda mais caras, porque a inflação vai fazendo os preços de tudo que você consome aumentar, você tem que fazer reserva. Se você desloca o dinheiro não só para consumo de coisas que vão perder valor ou nem são vendáveis muitas vezes, ou seja, você não vai conseguir vender depois um sapato que você está comprando, você não vai conseguir vender depois no mesmo preço que você pagou um carro. Se você coloca o dinheiro em coisas que podem render valor para você em vez de desvalorizar ou nem ser mais vendáveis, ou seja, um dinheiro que vai para o ralo e não volta mais, exemplo, então, investimentos, aí sim. Se você coloca seu dinheiro uma parte em aplicações financeiras que vão gerar valor e ainda juro composto, não é difícil ficar milionário, gente. É só você colocar constantemente, né, um valor ali mensal, por exemplo, que seja R$100 por mês, pô, R$1.000 por mês, com certeza você em 20 anos no máximo já será um milionário, ou seja, já terá mais de 1 milhão na sua conta devido à força dos juros compostos. Então o segredo para ser milionário é, primeiro, parar de pensar como pobre. Desculpa a verdade, mas o pensar como pobre é justamente pensar só em gastar, só pensar no presente. O rico ele não faz isso. O rico ele pensa também no futuro, nas possibilidades que ele vai ter de ganho e agrega o dinheiro em coisas que geram valor e não só em coisas que desvalorizam ou não vão ser vendáveis. É isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Fico por aqui, dá aquela curtida, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, curte ali no Facebook a página, porque aqui o seu futuro tem valor. Um grande abraço.